Você já ouviu falar de um avistamento de OVNI tão convincente que até especialistas ficaram sem palavras? Hoje, vamos explorar o famoso caso de Loni Zamora, um dos relatos mais intrigantes e misteriosos da história. Diferente de muitos outros avistamentos que acabaram desmentidos. Prepare-se para conhecer os detalhes que tornam esse caso tão assustador, inexplicável e inesquecível. Era 24 de abril de 1964, uma data que mudaria para sempre a vida do sargento da polícia Loni Zamora. Ele estava em mais um dia comum de trabalho, patrulhando os arredores de Socorro, no Novo México. Às 17h45, Loni comunicou pelo rádio que estava perseguindo um carro em alta velocidade pelo deserto. Até aí, nada fora do normal. Mas o que aconteceu em seguida foi tudo menos comum. Poucos minutos depois, Zamora fez outra ligação, dessa vez para relatar algo que ele jamais imaginou presenciar. Durante a perseguição, ele ouviu um estrondo alto que o fez frear o carro abruptamente. Intrigado e um pouco alarmado, ele desceu do veículo para investigar. Ao longe, entre 800 metros e 1,5 quilômetros de distância, uma luz extremamente brilhante chamou sua atenção. De início, Loni pensou que fosse um incêndio, uma explosão ou talvez um acidente com dinamite. A luz parecia uma chama, descendo lentamente em direção ao solo. E isso o deixou ainda mais curioso. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele se aproximou do local, sem imaginar que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Imagine estar no meio de uma perseguição rotineira e, de repente, deparar-se com algo completamente fora do comum. Foi exatamente isso que aconteceu com o sargento Loni Zamora naquele dia. Enquanto investigava o som de um estrondo misterioso, ele parou o carro e notou à distância algo que parecia ser um carro capotado, mas ao se aproximar, percebeu que estava errado, e muito errado. Na sua frente havia um objeto que parecia saído de outro mundo. Era metálico, tinha 4 pernas, e era algo que ele nunca tinha visto antes. Zamora descreveu como um objeto em forma de ovo, de cor branco fosco, com um brilho que lembrava alumínio. Mas o que mais chamou sua atenção foram as figuras ao lado da nave. Eram pequenas, quase como crianças grandes ou adultos muito baixos. Ambas vestiam macacões brancos, e ao perceberem a presença de Zamora, uma delas congelou, visivelmente assustada. Curioso e talvez um pouco apreensivo, Zamora decidiu chegar mais perto. No entanto, antes que pudesse avançar muito, ele ouviu sons altos, como portas de carro sendo batidas com força. Quando olhou novamente, as figuras haviam desaparecido. Mesmo assim, ele não desistiu. A cerca de 20 metros do objeto, notou algo peculiar. Um símbolo vermelho, parecido com um arco com uma seta no meio, estampado na lateral da nave. Não era um logotipo, nem algo que ele reconhecesse como pertencente à NASA, ao exército ou a qualquer organização conhecida. Era completamente diferente de qualquer coisa que ele já tivesse visto. Foi então que a situação se tornou ainda mais surreal. A nave começou a se mover. Uma chama azul e laranja saiu da sua base, iluminando o deserto. Apavorado, Zamora recuou correndo, deixando até seus óculos para trás. O som que acompanhava o movimento da nave era profundo, quase como um rugido que vibrava no ar, mudando de frequência até desaparecer. A nave pairou por alguns instantes antes de disparar rapidamente para o céu e desaparecer. Logo depois, o sargento Sam Chaves chegou ao local. Ele tinha ouvido a segunda chamada de Zamora pelo rádio e foi verificar. Assim que viu o colega, percebeu que algo estava errado. Zamora parecia abalado, em choque, como se tivesse acabado de presenciar algo que sua mente não conseguia explicar. Zamora contou sua história com detalhes. Eu estava perseguindo um motorista imprudente, subindo pela Park Street. Foi quando ouvi um estrondo muito forte. Achei que podia ser uma explosão, talvez algo no depósito de explosivos a oeste. Resolvi investigar. Coloquei a cabeça para fora da janela e vi um objeto no chão. Na hora pensei que fosse um carro capotado.
Então corri para ver se alguém precisava de ajuda. Quando cheguei perto, percebi que não era um carro. Era algo muito diferente. Se você está gostando deste documentário, saiba que ele faz parte dos 10 maiores casos de OVNIs da história. Conheça todos os detalhes no nosso e-book Encontros Imediatos, disponível no link da descrição. E aproveite para conferir também a nossa loja oficial com camisetas exclusivas do canal. Não perca! Imagine estar frente a frente com algo tão estranho que até a explicação mais simples parece impossível. Lonnie Zamora vivenciou isso de perto e, com a chegada de outros oficiais ao local, a situação ficou ainda mais intrigante. Depois de ver a nave decolar com aquele rugido ensurdecedor e deixar tudo em silêncio, Zamora decidiu pedir ajuda. Ele voltou ao carro e chamou reforços. Pouco tempo depois, o sargento Sam Chaves e outros oficiais chegaram, trazendo consigo a determinação de entender o que havia acontecido ali. Quando Zamora e Chaves se aproximaram da área onde a nave pousou, encontraram evidências que corroboravam o relato inicial de Zamora. Havia 4 marcas profundas no solo, como se algo pesado tivesse pousado ali. Mas o mais estranho era a areia. Em alguns pontos ela estava compactada e endurecida de um jeito incomum, com textura semelhante ao vidro. E como isso acontece? Apenas com temperaturas extremamente altas. Além disso, havia um galho queimado e fumaça saindo dos arbustos ao redor. Embora a vegetação estivesse danificada, não havia sinais de um incêndio ativo. Outro oficial, James Lucky, que chegou mais tarde, comparou o dano a algo que poderia ser causado por um enorme lança-chamas. Zamora, entretanto, estava longe de estar bem. Ele suava frio. Seu rosto estava pálido e sua expressão revelava um misto de choque e confusão. O que quer que ele tivesse visto, deixou uma marca profunda. Com o caso ganhando atenção, jornalistas, a Polícia Estadual e até a Força Aérea dos Estados Unidos se juntaram à investigação. A Força Aérea, após uma análise cuidadosa, afirmou que nenhuma aeronave deles estava envolvida no incidente e que não tinham explicações para o que aconteceu. Testemunhas no local também concordaram em um ponto. As marcas no chão eram frescas e tinham sido feitas por algo impressionantemente pesado. Mesmo assim, algumas pessoas foram rápidas em questionar Zamora, sugerindo que ele poderia estar inventando tudo. Mas os relatórios oficiais do FBI descreviam o sargento como um homem sóbrio, confiável e respeitado, sem histórico de devaneios. Além disso, não era apenas Zamora quem havia presenciado algo estranho naquele dia. Diversas testemunhas se apresentaram para relatar sons semelhantes ao rugido descrito por ele. Outras pessoas disseram ter visto um objeto brilhante no céu naquele mesmo horário. Uma delas chegou a ligar para uma emissora de TV em Albuquerque, 15 minutos antes do início da experiência de Zamora, descrevendo um UFO voando em direção a socorro. Talvez o mais curioso seja o relato de Opel Grinder, que administrava um posto de gasolina na região. Ele contou que logo após o barulho alto, 2 homens entraram no estabelecimento. Embora seu testemunho não tenha sido amplamente explorado, é mais uma peça no quebra-cabeça desse caso que permanece sem solução até hoje. O que exatamente aconteceu no deserto de Socorro naquele dia? A cada evidência, a cada testemunha, o mistério só se aprofunda. Você já ouviu falar de histórias que parecem tão estranhas que deixam a gente pensando: isso realmente aconteceu? Pois bem, o que vamos explorar agora vai te deixar exatamente assim. Tudo começou com um estrondo que Lonnie Zamora ouviu. Ele estava na área, acompanhado de outras pessoas, incluindo um homem chamado Grinder. A conversa logo se voltou para algo curioso: aeronaves voando baixo demais. Grinder, meio cético, desdenhou, dizendo que provavelmente era só um helicóptero. Mas alguém respondeu: se era um helicóptero, era dos bem esquisitos. A coisa ficou ainda mais interessante quando um turista vindo do sul da região entrou na história. Ele contou que também tinha visto uma aeronave voando incrivelmente baixo, tão baixo que, segundo ele, quase me tirou da estrada. Intrigado, perguntei como ela era,
e ele respondeu com algo surpreendente. Parecia estar em apuros. Perguntei se poderia ser um helicóptero, mas ele negou, dizendo que se fosse, era um helicóptero bem estranho. Coincidentemente, o horário que ele descreveu batia exatamente com o momento em que Zamora viu o objeto no chão. Isso foi na tarde do incidente. Mas a parte mais intrigante vem agora. No dia seguinte, o turista ligou para a estação de rádio local, para confirmar que Zamora não estava mentindo. Ele afirmou ter visto um objeto misterioso, que parecia ser monitorado pela polícia, e que, segundo ele, era um OVNI, e não para por aí. Dias depois, outro relato similar surgiu. Desta vez, um homem que estava visitando o pai afirmou ter visto algo ainda mais bizarro. Uma aeronave que parecia um tanque de combustível e que estava assustando os cavalos durante a madrugada. Ele descreveu uma chama semelhante à que Zamora viu e até encontrou marcas no solo, junto com uma área de terra fumegante. Um policial que investigou o local confirmou a estranheza. A área fumegante tinha entre 9 e 12 metros de diâmetro. A semelhança entre os relatos era impressionante. A grande pergunta, no entanto, é: por que um OVNI estaria naquela região por 2 dias consecutivos? E então, a história dá uma reviravolta ainda maior. No dia seguinte ao incidente, o exército se envolveu diretamente no caso. O capitão Richard T. Holder, junto com o agente do FBI Arthur Barn, interrogou Zamora. Durante a entrevista, Zamora afirmou acreditar que tinha testemunhado um experimento militar secreto, mas, curiosamente, Holder parecia determinado a descartar essa possibilidade. Após a entrevista, os dois foram até o local para investigar. Mas aqui vai um detalhe estranho. Essa investigação foi feita à noite, com lanternas. Por que tanta urgência? E mais, na manhã seguinte, o vidro compactado do local simplesmente desapareceu. Quem o removeu? Por quê? Essas perguntas ficaram sem resposta, e a Força Aérea ainda emitiu 2 relatórios que até hoje geram debates e teorias. O que será que realmente aconteceu naquela noite em que Zamora viu algo que mudou sua vida? Vamos explorar mais dessas pistas e o possível encobrimento nos próximos capítulos. Você sabia que alguns dos casos mais misteriosos de OVNIs têm um ponto em comum? Eles não só desafiam explicações, mas parecem atrair a atenção imediata de autoridades militares. O caso de Lonnie Zamora é exatamente assim. Logo após o avistamento, o exército começou a interferir, e o incidente foi minimizado publicamente. A mensagem era clara: o que Zamora viu não era nada importante e não merecia preocupação. Porém, em um segundo relatório assinado por Hector Quintanilla Jr., ex-chefe do projeto Blue Book, o tom era bem diferente. Ele admitiu que a Força Aérea estava perplexa com o caso. Quintanilla descreveu Zamora como um homem sério, comprometido com sua comunidade, um oficial confiável e alguém com experiência suficiente para reconhecer veículos aéreos comuns na região. Mesmo assim, ele ficou confuso com o que viu, e sinceramente, quem não ficaria? O projeto Blue Book foi uma série secreta de estudos conduzidos pela Força Aérea dos Estados Unidos para investigar avistamentos de OVNIs. Entre os mais de 12 mil casos analisados, apenas 71 ficaram sem explicação, e o de Zamora está entre eles. Apesar disso, os investigadores sempre mantiveram a calma em público, desmentindo qualquer motivo para pânico, enquanto nos bastidores parecia haver uma tentativa deliberada de controlar as informações. Um exemplo: durante uma entrevista, quando perguntaram a Zamora sobre as marcas vermelhas na lateral da nave que ele viu, ele hesitou. Disse: "Eles não querem que eu fale sobre isso." Ele até confirmou que havia marcas, mas recusou-se a descrevê-las. Mais tarde, rumores sugeriram que o símbolo poderia ser um B, invertido com 3 linhas passando por ele, mas Zamora nunca confirmou. Outro detalhe estranho é que o exército pode ter manipulado os relatos sobre o emblema. Zamora inicialmente descreveu um triângulo com 3 linhas cortando-o,
mas as versões oficiais mudaram essa descrição para algo que parecia uma seta. O capitão Holder teria até orientado Zamora a fornecer aos repórteres uma descrição falsa do símbolo. Agora vamos falar das pegadas. Durante o evento, 2 figuras foram vistas perto da nave. Isso levanta uma questão óbvia: onde estão as pegadas? Elas seriam uma evidência crucial, mas não aparecem nos arquivos do FBI, e muitos jornais da época relataram que nenhuma pegada foi encontrada. O ex-policial Ted Jordan, no entanto, revelou algo intrigante. Ele afirmou que investigadores da Força Aérea pediram a ele um rolo de filme que continha fotos das marcas no solo, arbustos queimados e, sim, possíveis pegadas. Quando Jordan pediu o filme de volta, disseram que ele havia sido danificado por radiação e que as fotos estavam inutilizáveis. Essas imagens nunca mais foram vistas. Coincidência? Talvez não. É difícil ignorar o esforço evidente do exército em encobrir o caso. Mas por quê? Até hoje não existe uma explicação clara e convincente para o que Zamora e outros testemunharam. Céticos também entraram em cena com teorias que variam do improvável ao curioso. Philip Klass, famoso por desbancar avistamentos de OVNIs, sugeriu que Zamora viu um raro fenômeno natural, relâmpago globular. Ele também especulou que tudo foi inventado para atrair turistas para a região. Outro cético, Stuart Campbell, propôs que Zamora viu uma miragem causada pelo calor. Já outras teorias incluem a possibilidade de que a nave fosse um balão de ar quente. Porém, nenhuma dessas explicações resolve todos os detalhes do caso. O som estrondoso, as marcas no solo ou o comportamento das autoridades militares. E então vem uma teoria que soa mais plausível. Zamora pode ter testemunhado uma nave experimental da NASA. Afinal, a década de 1960 foi marcada por avanços tecnológicos significativos. Mas mesmo essa hipótese deixa questões em aberto. Em 1964, a NASA estava testando uma versão inicial da sonda lunar Surveyor, que anos depois realmente chegaria à Lua em 1966. Esses experimentos aconteciam perto do campo de mísseis de White Sands, e a sonda era transportada por helicópteros. Curiosamente, no mesmo dia em que Lonnie Zamora relatou seu encontro com um suposto OVNI, a NASA estava ativa na região. Coincidência? A sonda Surveyor tinha foguetes, o que pode justificar as chamas que Zamora afirmou ter visto. Além disso, os cientistas nesses testes usavam macacões brancos, algo que também bate com o relato dele. Mas há um problema sério. Zamora estava a cerca de 100 quilômetros de White Sands, e a NASA jamais faria testes tão perto de áreas habitadas. Por que arriscar levar um equipamento experimental para perto de vilarejos? Não faz sentido. Ainda assim, mesmo se desconsiderarmos a distância, a descrição de Zamora simplesmente não combina com a Surveyor. A sonda tinha 3 pernas, exibia o logotipo da NASA e era transportada por helicópteros, algo que ele certamente teria percebido. Sem falar que a Surveyor não tinha um formato sólido ou oval, mas sim 3 estruturas de alumínio separadas. Agora, a teoria mais intrigante. E se tudo fosse apenas uma pegadinha elaborada? Vamos olhar para a universidade local, a New Mexico Tech. Segundo o renomado astrônomo de Harvard, Donald Menzel, e o próprio presidente da universidade na época, Sterling Colgate, foi exatamente isso que aconteceu. Colgate chegou a afirmar que tudo não passou de uma farsa feita por estudantes para pregar uma peça em Zamora. E por que alguém faria isso? Bem, o laboratório de energéticos da New Mexico Tech tinha fácil acesso a materiais pirotécnicos, explosões, chamas. Isso não seria um desafio para os estudantes. E adivinhe só, eles poderiam muito bem ter usado macacões brancos para completar a encenação. Colgate ainda descreveu a nave vista por Zamora como nada mais que uma vela em um balão. Simples, mas eficaz. Aqui entra um detalhe curioso. Zamora trabalhou na universidade por anos, e segundo algumas fontes não era exatamente adorado pelos estudantes. Será que isso era uma vingança? Uma brincadeira para zombar dele? É uma hipótese convincente, mas há lacunas.
Por que ninguém assumiu a autoria da farsa, nem mesmo décadas depois? Como eles enganaram Zamora de forma tão convincente? E como planejaram tudo com tamanha perfeição? Embora essa seja a explicação mais plausível até agora, ela ainda não resolve todos os mistérios. Além disso, por que tantas pessoas, incluindo a Força Aérea, estavam tão empenhadas em desacreditar o que Zamora afirmou ter visto? Antes de concluir, vale a pena explorar os arquivos do FBI e do projeto Blue Book. Durante os anos 60, a Força Aérea decidiu que OVNIs não representavam uma ameaça real aos Estados Unidos e, em 1970, encerrou oficialmente o projeto Blue Book. Muitos documentos desse projeto estão disponíveis online, incluindo os relacionados ao caso de Zamora. Ainda estou explorando alguns desses materiais, mas prometo trazer mais detalhes futuramente. Imagine a cena. Um policial respeitado, conhecido por sua sobriedade e maturidade, descreve algo inexplicável. Ele testemunhou um objeto voador não identificado decolar do solo com um rugido intenso, emitindo chamas azul-alaranjadas antes de desaparecer por trás de uma montanha distante. Um relato impressionante, certo? Após reportar o incidente, investigadores da agência local vasculharam o local e encontraram marcas curiosas. 4 áreas fumegantes irregulares e 4 depressões perfeitamente alinhadas no chão. O OVNI que ele descreveu tinha cerca de 6 metros de comprimento, formato oval e uma insígnia vermelha peculiar. Mas aqui está o detalhe intrigante. Não há indícios de que a Força Aérea tenha sido informada imediatamente. O protocolo da época exigia que relatórios desse tipo fossem encaminhados aos militares, mas parece que tudo foi tratado de forma contida. O que será que estavam tentando esconder? Ao mergulhar nos arquivos do FBI, encontramos alguns detalhes fascinantes, inclusive desenhos e diagramas que dão vida ao mistério. Aqui vemos marcas que parecem corresponder às 4 pernas do objeto e áreas de solo queimado. Os documentos mostram medições, mas muitos dos registros estão difíceis de decifrar. Mesmo assim, é possível visualizar os rastros e imaginar como tudo aconteceu. Será que essas marcas realmente são do pouso de uma nave? Ou seriam algo mais mundano, mas igualmente estranho? Agora, uma parte realmente interessante. Em 26 de abril de 1964, 2 dias após o incidente, o tenente-coronel Kurland, da base da Força Aérea de Albuquerque, revisou o caso e declarou que não conseguiu encontrar explicações para o que aconteceu. Outros oficiais, como o Major Connor e o Sargento Moody, foram ao local, investigaram a cena e entrevistaram Lonnie Zamora. A impressão deles, Zamora era sincero. Eles não encontraram indícios de radioatividade no local, mas ainda assim, não conseguiram explicar o que aconteceu ali. O relatório menciona que a New Mexico Tech realizava experimentos com explosões, mas não naquela área específica. Isso levanta mais perguntas do que respostas. Afinal, se não foram os testes da universidade, o que deixou aquelas marcas? E claro, também temos os registros do projeto Blue Book, que adicionam mais camadas ao mistério. Entre as fotos, vemos arbustos queimados e as famosas depressões no solo, supostamente deixadas pelo objeto. Algumas imagens são difíceis de interpretar, o que não é surpresa, considerando a tecnologia da década de 60. Mesmo assim, algumas fotos oferecem uma visão clara das marcas, como os arbustos queimados e as impressões no solo. Curiosamente, muitos documentos parecem se repetir ou trazer informações já conhecidas. Mas uma coisa fica clara: há algo sobre esse caso que continua a intrigar investigadores, céticos e entusiastas até hoje. Vamos explorar alguns dos documentos mais intrigantes do famoso Blue Book. Para quem não sabe, esse é o conjunto de arquivos da Força Aérea dos Estados Unidos sobre investigações de avistamentos de OVNIs. São 166 páginas de relatórios, cartas e, claro, muita especulação. Não vou abordar tudo em detalhes, porque, convenhamos, ninguém quer ouvir sobre cada correspondência entre investigadores.
mas vou destacar os pontos mais intrigantes antes de encerrar. Primeiro, as descobertas no local. Logo após o avistamento de 24 de abril de 1964, uma equipe composta pelo Sargento Chaves, a Polícia do Estado do Novo México, o agente Barnes do FBI e o capitão Richard Holder realizou buscas na área. O que eles encontraram? Apenas as marcas do suposto pouso no solo, nenhum rastro de pneus ou sinais de veículos que pudessem explicar o ocorrido. E quanto à radiação? O Major Connor e o Sargento Moody verificaram tudo com equipamentos especializados e... nada. Nenhum indício de radioatividade na região. Alguém poderia pensar, talvez fosse algum helicóptero militar ou experimental. Mas não. O capitão Holder investigou a atividade em White Sands, enquanto o Sargento Moody fez o mesmo na base aérea Cland. Os helicópteros estavam todos nos hangares no momento do avistamento e nenhum tinha um trem de pouso compatível com as marcas. Até a base aérea Biggs em El Paso foi incluída na investigação, mas o resultado foi o mesmo. Nada de atividade que explicasse o fenômeno. Os radares de White Sands e Alamogordo também não captaram nada fora do comum. É como se o objeto simplesmente não existisse para os instrumentos da época. Essas foram enviadas para análise pelo Dr. J. Allen Hynek. Sim, o mesmo Hynek que se tornou uma lenda no estudo de OVNIs. As análises não encontraram materiais estranhos no solo, mas detectaram traços de produtos químicos queimados, sugerindo o uso de algum tipo de propulsor. Agora algo curioso. As marcas encontradas no local, elas foram enviadas para análise, mas, em uma resposta oficial, o coronel Eric T., da Força Aérea, afirmou que não havia registros de aeronaves civis ou militares usando símbolos parecidos. Até hoje, ninguém sabe o que eram essas marcas. E tem mais. Na época, um documentário chamado Fenômenos 7.7 estava prestes a ser lançado. O título fazia referência aos 7,7% de avistamentos classificados como não identificados pela Força Aérea entre mais de 8.000 casos. Esse filme, que explorava inclusive o caso de Loni Zamora em Socorro, desapareceu com o tempo. Pesquisei na internet e honestamente parece que virou mídia perdida. Se alguém souber algo sobre esse documentário, avisa nos comentários, porque eu adoraria assisti-lo. Voltando ao caso Zamora, o oficial testemunhou uma nave oval disparar chamas, levantar voo e sumir. Apesar de todas as investigações, incluindo as de Hynek, o mistério permanece. Até sua morte em 2009, Zamora manteve sua história intacta. Ele disse que por mais assustador que fosse estar em um tiroteio como policial, a experiência com o OVNI foi algo que ele nunca conseguiu esquecer. Então, fica a pergunta. Foi uma brincadeira de estudantes? Um experimento secreto da NASA? Ou o avistamento mais significativo de um OVNI já registrado? Seja qual for a resposta, o caso Zamora continua sendo um dos grandes mistérios da ufologia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe suas teorias nos comentários. Quem sabe juntos descobrimos algo novo sobre esse enigma.